Vamos orar para dar início então ao nosso momento de estudo? Oremos. Ó Deus de amor, Pai querido, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, por estarmos aqui. Clamamos para que o Senhor esteja cuidando de nós, ó Deus, nos fortalecendo, abençoando também os nossos queridos e respondendo a cada uma das nossas orações. Abençoe também o estudo que teremos essa noite, ó Deus. Renove as forças e o ânimo, ó Deus, dos nossos irmãos. Sabemos, ó Deus, da dificuldade, ó Deus, que todos nós temos diante das demais atividades, mas que o Senhor renove as nossas forças e nos abençoe. É o que clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá, irmão. Nessa primeira aula aqui, é sobre vida cristã. É a terceira aula, né? As três aí previstas, né, na nossa apostila. Eu convido você a relembrar comigo, inicialmente, Gênesis capítulo 4, verso 7. Gênesis capítulo 4, verso 7, vai nos dizer assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dentro dessa terceira aula, portanto, aqui, sobre a ética cristã, sobre a vida cristã, o tema aí, fazendo o que é certo, né? Nós precisamos relembrar que em relação à vontade de Deus, não basta ter boa vontade. Não basta fazer. Você tem que fazer certo. Não basta simplesmente cumprir com a exigência do Senhor de trazer uma oferta para Ele. Mas você tem que trazer a oferta correta. E com a disposição do coração correta. Então, quando nós pensamos em servir ao Senhor no ministério, seja como pastor, seja como presbítero, seja como diácono, tem muita gente que vem para fazer uma experiência, para ver como que é. Faz isso não. Faça se você realmente está convicto de querer servir o Senhor, de que aquilo é o certo para você fazer. Porque se você tem dúvida, então é melhor que não faça. Porque você corre o risco de fazer mal feito, e isso ainda acabar, ao invés de trazendo honra e glória para o Senhor, vai trazer dificuldade e vai trazer, às vezes, prejuízo para a obra do Senhor. Então, em relação à vontade de Deus, não basta ter boa vontade, é preciso real obediência. Ou vamos fazer do jeito certo, ou a gente não faz. Esse deveria ser um princípio ético nosso. E nós temos vários exemplos bíblicos que referendam essa verdade dita. Se tiver que fazer, faça bem feito, faça o certo. Vamos ver alguns exemplos disso. Abra lá em Levítico, capítulo 10. Nós vimos Deus falando aqui para Caim, né? Se procederes bem, é certo que será aceito. Se você fizer as coisas direitas, de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, obviamente que Deus vai aceitar e vai reconhecer aquilo que você fez. Aqui em Levítico 10, que nós já trabalhamos também, e que aponta para um dos versos que reforça a ideia do princípio regulador do culto, né? Fazer somente aquilo que Deus ordena. Nós vemos aí então a história de Nadab e Abiú, e é dito assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão:
E isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael, Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e o levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então veja que nós temos aqui o caso de Nadab e Abiú, né? Filhos de Arão, 2 sacerdotes, com aparentemente a boa intenção de se apresentar ao Senhor, mas sem o pedido explícito dele. Quando nós vamos estudando aí, há um indicativo que provavelmente Nadab e Abiú, inclusive, estava meio embriagado, né? Mas eles foram apresentar um fogo ao Senhor, foram apresentar um incenso ao Senhor. Alguém poderia falar: puxa, o cara foi lá apresentar um incensário diante de Deus, e Deus vai e mata o cara e ainda pega fogo lá no tabernáculo, que coisa terrível. Mas Deus diz: eu mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim. Com Deus não se brinca, irmãos. Nós vivemos o período da graça, muita coisa pode não acontecer contigo agora, né? Como no caso de Nadab e Abiú. Mas o nosso Deus, Ele é justo juiz. Então, se vamos servi-lo, façamos de todo o nosso coração e com obediência, segundo aquilo que Ele ordena. Nós vemos aí, como diz o relato bíblico, Deus não aceitou a aparente boa intenção daqueles que confrontavam a sua vontade e os consumiu com fogo. E o caso foi tão sério que Deus não permitiu nem o lamentar. Eles não foram nem velados, não teve nem sepultamento digno. Pegaram os caras pela túnica e lançaram fora do arraial. E foi proibido chorar a morte desses caras. Ó, vocês vão chorar o prejuízo que ele deu no tabernáculo. Muita gente fala assim: o importante são as pessoas, não as coisas, né? Depende. Se é em relação à obra do Senhor, Deus manda lamentar pelas coisas e jogar fora do arraial as pessoas. Aí você fala: puxa vida, estavam desobedecendo, apresentaram algo que Deus não havia ordenado. Deus é santificado na presença daqueles que se achegam até Ele. Tudo isso, irmãos, são textos que nos apontam a seriedade do negócio. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar um pouco aqui. 2 Samuel. Segundo o livro do Samuel, capítulo 6. Versos de 1 a 7 também. Diz assim. 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 7. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca.
Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, saltérios, tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então nós temos aqui a história, outro exemplo aí, né? O exemplo de Uzá, que num momento de festa, de júbilo, eles tinham recuperado a arca, estavam levando de volta para Jerusalém, 30 mil pessoas, com a equipe de louvor completa, adorando, servindo, um carro de boi novo. De repente os bois tropeçam, Uzá tem a boa intenção de segurar a arca, para a arca não cair, só que essa boa intenção de Uzá não foi aceita por Deus. E por conta dessa, diz o texto, irreverência, Deus o matou ali. Aí você fala, puxa vida, o rapaz estava fazendo tudo direitinho, foi segurar a arca, teve uma boa intenção, né? Estavam trazendo a arca. Por que Deus fez isso? Por conta dessa irreverência. E por que essa irreverência? Eles não se atentaram para a palavra do Senhor. Se você der uma olhadinha comigo lá em Êxodo, capítulo 37, vamos dar uma olhadinha lá rapidamente. Êxodo 37, você vai ver que a arca tinha que ser transportada de um modo específico e por um grupo específico. Esse negócio de pôr no carro de boi foi invenção dos ninivitas. Não foi invenção, não foi Deus que mandou. Quem devolveu a arca porque Deus estava amaldiçoando, né? Foram os filisteus, né? E aí eles aproveitaram a inovação dos descrentes. Muita igreja tem afundado justamente por isso, tem aceitado a inovação dos descrentes. Aí traz um monte de coisa que Deus não pediu para dentro da igreja. Vamos lá, vamos dançar, grupo de coreografia, grupo de homens de colã, né? Aí vai inventando um monte de coisa. Então, não observa o que a palavra de Deus diz. Se ele tivesse observado a palavra do Senhor, eles não teriam carregado no carro de boi, o boi não tinha tropeçado, Uzá não teria colocado a mão na arca, consequentemente estava tudo certo. Mas porque eles desprezaram a palavra do Senhor, mesmo a boa intenção de Uzá, não foi considerado, e por isso Deus o matou. Veja aí então, Êxodo 37, o verso de 1 a 5. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, e era o seu comprimento de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro, por fora cobriu, fez uma botadura de ouro ao redor. Presta atenção agora. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Como que a arca tinha que ser levada? Através de um varão que passava em argolas laterais. Ok? Era carro de boi que Deus mandou Bezalel construir? Não. Varões com argolas. E veja o que diz agora Números capítulo 4. Números capítulo 4, verso 4 a 6 e depois o verso 15. Números capítulo 4, verso 4 a 6. Diz assim: E este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão o quê?
lhe meterão os varais. Lembra que Bezalel fez as argolas para pôr lá os varais? Então era desse jeito que eles tinham que transportar a arca. Tinha que colocar panos, peles finas sobre ele e passando os varais lá pelas argolas. Verso 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de quem? Os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas, o que está escrito aí? Não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. E aí então você tem uma série de situações relacionadas aí, e obviamente a própria Arca da Aliança, que era a coisa mais santa que tinha. Havia uma família de levitas específicos para transportar as coisas santas. Havia um modo específico para fazer isso, e ninguém podia tocar. Se tocasse, o que ia acontecer? Morria. Mas Uzá teve a boa intenção, pastor. Ia cair a arca, pastor. Ia quebrar os querubins da tampa, as argolas. Ele segurou, ele fez uma boa ação. Olha, tudo bem. Mas havia uma prescrição. Ele desobedeceu. E por essa irreverência, o que aconteceu com ele? Morreu. Vai fazer, tem que fazer certo. Davi, você quer levar a arca para Jerusalém? Ótimo, então observa a lei do Senhor. Chama os coatitas, vamos cobrir essa arca com pele finas, vamos colocar os varais nas argolas, e chama os caras para carregar esse negócio. Ninguém pode tocar na arca, só nos varais. Ah, mas é longe, subir tudo isso aqui? Não importa, vai parando. Ah, no carro de boi vai mais rápido. Não, inovação não entra. O princípio é: obedeça o que Deus ordenou. Se Deus não ordenou, não faça. E se Ele ordenou, faça exatamente como Ele ordenou. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. Ainda nesse texto, né, eles gostaram da inovação dos filisteus, começaram a imitar o mundo, usando o carro de boi, desprezaram a clara revelação de Deus e resolveram inovar. O que acontece? Para evitar que a arca caísse do carro que estava transportando, Uzá, na boa intenção, segurou a arca. E o texto diz: por esta irreverência, morreu. Tocou em coisa santa. Foi. Não. Levaram, puseram lá, pode ser que até alguém tinha morrido, mas eles levaram, a Bíblia não registra, só sabe que Deus amaldiçoou e começou a dar úlceras e câncer para tudo quanto é lado lá, tanto que eles resolvem devolver o negócio o mais rápido possível. Mas veja, a prescrição de Deus é para nós. É aquele lance, você olha para o ímpio desobedece a Deus, murmura de Deus, nada acontece com o cara. Agora vai um crente fazer um negócio desse. Vai um filho de Deus fazer, Deus vai puxar a orelha do cara, Deus vai pesar a mão, Ele corrige ao filho a quem ama. Então, para nós, irmãos, não existe outra coisa para fazer em relação à obra do Senhor, senão fazer de modo correto. Vai fazer, faz bem feito, vai fazer, faz correto. Quer servir ao Senhor? Então, faça da melhor maneira possível. Senão, nem assuma. Infelizmente, muitas pessoas querem um cargo, querem o título. Quero ser diácono, quero ser presbítero. Aí o cara pega o título, não sei o quê, e aí serve o Senhor de qualquer jeito. De Deus não se zomba, meu amigo. Aqueles que se achegam a Deus têm que se achegar para glorificá-lo. Não brinque com Deus. Tudo bem? Ah, mas eu conheço tanta gente ruim que está aí servindo a Deus de qualquer jeito, os caras pilando, não acontece nada com eles. Deixa com Deus. E mesmo que não acontecer, a misericórdia de Deus sobre a vida de um não significa que vai ser sobre a sua vida igual. Então é melhor você fazer o certo.
Ah, não é porque eu conheço o cara que é tranqueira, nananã, é presbítero, e Deus está abençoando ele, está dando tudo certo na vida dele. Deixa quieto. Agora, faça a sua parte. A misericórdia de Deus sobre a vida do cara não significa que Deus vai ter misericórdia de você. Pode ser que Deus aplique tão somente o que a palavra de Deus fala. Não é para tocar, você tocou, você morre. Pronto. Que é a pergunta que surge, né, Jesus? Pô, mas os filisteus vieram roubar e os caras estavam lá. É com a gente que Deus trata, com os seus filhos. Tudo bem? Vamos lá, Mateus 16, pegando um exemplo aqui do Novo Testamento. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro teve a boa intenção de trazer uma palavra de ânimo para Jesus? É óbvio que ele teve uma boa intenção. Senhor, não fala isso, Senhor. Esse negócio de o Senhor vai ser morto, o Senhor vai sofrer na mão. Não vamos deixar, Senhor, vai dar tudo certo. E é uma palavra de ânimo até natural. Talvez se nós estivéssemos lá, nós falaríamos a mesma coisa. Só que isso, ele não estava cogitando do plano eterno de Deus. Ele não estava vendo a perspectiva da redenção. E por isso Jesus o repreende duramente. Nós poderíamos então citar aqui o relato sobre Pedro, quando diante da revelação da missão terrena de Jesus, se adiantou dizendo que Cristo não padeceria. Ele teve boa intenção em dizer isso. Significava que ele não queria que Jesus sofresse. Mas isso significava também ir contra os planos, ou melhor, contra a vontade de Deus. Diante dessa situação, Jesus, de modo claro, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Muitas vezes no exercício da liderança da igreja, nós vamos ter que escolher, irmãos. Aí sim, nesse sentido, cabe fazer a vontade de Deus ou dos homens. Porque todas as vezes que nós vemos em Atos registrado que os apóstolos declaram isso, para nós vale mais fazer a vontade de Deus do que os homens, era dentro de um contexto eclesiástico, era dentro de um sinédrio, era dentro de um tribunal eclesiástico, né? Toda vez que os cristãos estavam em relação aos governantes, às autoridades, aos magistrados, não tinha dessa. Eles levavam a bordoada e ficavam quietos. Se é proibido pregar, eles até tentavam, se fosse preso, morria e ficava quieto. Ninguém tentava se rebelar, vamos pegar em armas, vamos derrubar esse governo. Não tinha isso. Agora, dentro de um contexto eclesiástico, de sinédrio, de tribunal dentro da igreja, onde a igreja estava fazendo com que eles deixassem de cumprir a vontade de Deus, aí os caras se levantavam. Então, dentro da igreja vai ter isso constantemente, onde você vai ter, e agora, o que é o certo a fazer? Aí o pastor, irmãos, o certo é disciplinar. Pastor, mas é a família mais importante da igreja. É a família, o dízimo mais alto da igreja, pastor. Se essa família se irritar e sair da igreja, nós não vamos ter condição nem de pagar o salário do senhor. Não, então tudo bem. Então não disciplina não. É isso que você tem que fazer. Começar a cogitar das coisas dos homens ao invés de cogitar das coisas de Deus. Não sei se eu estou sendo claro aqui. A liderança, você vai ter que fazer o que é certo. Mesmo que o certo, muitas vezes, seja ferir na própria carne. Êxodo 32, vamos voltar lá. Verso de 1 a 10.
Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. O cara faz um bezerro de ouro fundido, diz que é o Deus que tirou do Egito, e fala: e amanhã a festa é ao Senhor. Olha o sincretismo terrível, né? No dia seguinte, madrugaram. Para servir o Senhor, o bicho não madruga, mas para adorar o capeta é um negócio fantástico, rapaz. O cara, quando era descrente, ele pulava 4 dias de carnaval, ia trabalhar na quarta-feira de cinza bêbado. Hoje você fala assim: irmãos, vamos fazer um negócio, uma vigília de oração. Não, pastor, para com isso. Não é assim? Para servir o Senhor, você fala assim: irmãos, vai fazer a liturgia e tem que ter um paletó, uma gravata. Não tem paletó, uma gravata. Na época do mundo, para comprar lá a fantasia do bloco, vixe, aí não, tem que ser mais bonito, tem que pôr lantejoula, tem que dizer que gastava não sei quanto para comprar o bendito. Não é assim? Agora para Deus é uma desgraça, é uma miséria terrível. Mas vamos lá. Então amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Olha só, esse texto é fantástico, eu preguei nele recentemente aqui, é uma maravilha esse texto. É tudo que nós vemos, o povo quer vir na igreja para se divertir, e se divertir até para questão de promiscuidade, sabe disso? É toda a festa, é uma maravilha, é uma comunidade fantástica, uma unidade, rapaz, cada um fica com a mulher do outro, é uma coisa louca, né? Como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, coitado de Moisés, o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. E aí a história você já conhece, mas a ideia aqui, o que eu quero focar é justamente o assédio do povo para com Arão, né? Para que você não diga aí que faltou exemplo, então vamos ver esse exemplo aqui ainda de Arão, que fez aquilo que Arão fez diante da demora de Moisés, quando este fora receber as instruções do Senhor. Os versos que lemos mostram que Moisés estava demorando, o povo estava inquieto, o povo sempre é inquieto, irmãos. E aí propõe aí, né, uma solução, e Arão, o pastorzão, em vez de ser sério, manter o padrão, resolve fazer uma inovação. Então tira as argolas representavam que eles eram escravos, né? Por isso que é a argola de todo mundo, a argola do filho, da filha, de todo mundo, arrancava tal, para ele fazer o bendito. Imagina, 600 mil homens, fora, né? E aí, tirando a argola, dá para fazer um bezerrão, fala a verdade, né? Que naquele contexto de mundo antigo, o touro, né, era o exemplo de poder, de força, né? E aí, então, com isso, ele consegue aí o seu objetivo, que era acalmar os ânimos do povo, né? Porém, não foi aceito por Deus. E você continua lendo a leitura, Deus ainda preserva Arão,
mas todos aqueles que haviam se prostituído foram mortos. Não, senão ia todo mundo, ia sobrar só Moisés é o que Deus falou, eu vou matar todo mundo. E aí você vê aqui, né, o próprio tipo de Jesus, né, Moisés tipificando o próprio mestre, intercedendo em favor de Arão. Mas todos os outros desprezaram os preceitos claros de Deus e na boa intenção realizaram algo que Deus não dissera para fazer, criou esse bezerro e ainda falou que ia adorar ao Senhor. Ridículo. E aí você fala assim, pastor, mas isso acontece hoje? Demais. Então, é terrível. Então, quando você assumir a responsabilidade de liderança na igreja, não se esqueça, você tem que fazer aquilo que é certo. O povo vai te pressionar para fazer o que é errado? Vai. O povo vai vir, não, esse pastor é muito duro, nós temos que mexer aqui mesmo, nós temos que fazer. Vai vir? Vai vir fazer isso para você. Não, você é o presbítero, você é o nosso representante, nós elegemos você. Eu vou falar para você. E a nossa vontade é construir o bezerro. Aí você chegou, pastor, tem que construir o bezerro. Não, não vai construir o bezerro. Então vamos tirar esse pastor, vamos matar esse cara e nós constrói o bezerro dos ossos dele. Agora, você vai falar com o presbítero, você vai falar com o diácono desse, você acha que quando o cara assumiu, ele tinha lá a convicção de que ele seria pivô para... Não. Só que as coisas vão acontecendo sem ele perceber. E aí a pessoa mexe com o seu ego. Você é o presbítero. Você é o cara. Você é o vice-presidente do conselho. Pastor, vão e vem. A igreja fica. Você tem que ouvir a vontade da igreja. Aí usa até blasfêmia. A voz do povo é a voz de Deus. Cuidado, irmãos. Não é à toa que Paulo, quando olha para os presbíteros de Éfeso, fala assim, vão surgir lobos vorazes no meio de vós. E eles mesmo, muitos daqueles presbíteros que Paulo certamente conversou lá em Atos 20, foram os que criaram problema para Timóteo depois. Porque os caras começam a dar ouvidos para aquilo que o povo quer. Não, Moisés, esquece Moisés te gerou férias, não sabe o que aconteceu com Moisés, vamos fazer agora. Você tem que fazer o que é certo. Deus mandou? Não, não mandou. Então nós não vamos fazer. Ah, Deus mandou. Então vamos fazer. Então, você como líder, você tem que ter isso na sua cabeça. Você tem que fazer o que é certo. Se você não fizer o que é certo, meu amigo, você vai ser manipulado pelo seu próprio coração, pelas suas próprias intenções, ou pela manifestação do povo. E ainda alegando que estão fazendo aquilo para o Senhor. Que esse é o grande problema. Sendo assim, irmãos, nós podemos afirmar que diante da vontade de Deus, ter boa intenção não tem valor algum. Nós precisamos conhecer, amar e obedecer a sua vontade, para então estarmos de fato agradando a Deus e sermos alvos da bênção proveniente da obediência. Esse é o padrão. Onde há prescrição, a boa intenção não prevalece. Deus prescreveu o que tem que fazer, o que não tem? Prescreveu. Então, se há uma prescrição, simplesmente obedece. Ah, mas eu pensei, esse negócio de você pensar quando tem uma prescrição de Deus é a pior coisa que você pode fazer. Há uma prescrição clara, explícita de Deus, de como tem que ser? Tem. Tem um padrão claro nas Escrituras? Tem. Ah, mas eu pensei que a gente pudesse mudar. Não, não pensa não, obedece. Quando há uma prescrição, obedece. Já viu em relação a tratamento médico? O cara lá, fica lá 7, 10 anos lá para ser médico, tal, ele chega para você, ele fala para você, você tem que tomar um comprimido a cada 8 horas. Tá bom? Durante 5 dias. Tá bom? Tá bom. Aí o que a maioria das pessoas faz? Toma o remédio 2 dias, já fica bom, para. É que eu pensei
Aí foi o seu problema, você pensou. Quando tem uma prescrição, meu amigo, você não pensa, você obedece. Tinha uma plaquinha lá, dizendo lá, rio perigoso. Mas eu pensei que não ia dar nada. Morre afogado. Onde há prescrição, obedeça. E isso para as coisas de Deus, muito mais. Devemos agradar a Deus, não ao povo, e muito menos imitar as estratégias do mundo. Pastor, tem um carro de boi ali, ó. Pastor, que carro de boi, pastor. Ia ser, ia cair como uma luva na nossa igreja. Não, meu amigo, isso é inovação, não está no padrão de Deus, está fora. Pastor, nós vamos fazer, e vamos fazer festa para o Senhor, pastor. Não tem prescrição, não vamos fazer. E aqui, falando assim, você fala assim, não, está certo, pastor, tem que ser assim mesmo. Só que aí vai passando o tempo, meu amigo, no dia a dia, as pessoas não vão colocar para você como sendo assim, fazer a vontade de Deus ou contra a vontade de Deus. Elas vão manipular e vão te falar, vão te mostrar um bezerro e falar que aquele bezerro é o Senhor, Deus que nos tirou do Egito. E se você não estiver com fidelidade e conhecimento pleno das Escrituras, você vai ser ludibriado. Porque o diabo não é besta. Ele vai manipulando. Terceira aula, então, sobre ética cristã ou vida cristã. Faça o que é certo. Vai fazer? Faz bem feito. Vai assumir um compromisso de liderança? Então, seja realmente um servo fiel do Senhor. E cuidado com o seu próprio coração, cuidado com a vontade do povo e cuidado com as inovações do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos preserve. Amém?